Talvez por isso muita gente hoje diga: eu não consigo relaxar, minha cabeça não para, eu estou sempre cansado, eu estou cansado o tempo inteiro. Dificuldade de descansar, excesso de pensamento, mente acelerada, sensação constante de alerta. Você sabe qual é um dos primeiros sinais de que a sua mente está entrando em sobrecarga emocional? E não é a crise de ansiedade. Na verdade, a maioria das pessoas só percebe tarde demais. Mas existe um sinal silencioso que começa muito antes. E no final desse vídeo eu vou te explicar exatamente qual é esse sinal e por que ele pode mudar completamente a forma como você entende a ansiedade. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que parece emocionalmente cansado o tempo inteiro. Porque talvez essa pessoa esteja vivendo exatamente isso, sem perceber. A ansiedade, ela nem sempre começa como uma crise. Às vezes, ela começa em coisas que parecem normais. Você pega o celular para responder uma mensagem rápida e 20 minutos depois, a sua mente já está acelerada de novo. Você termina o dia cansado, mas quando finalmente você deita, a cabeça continua funcionando. Você tenta descansar, mas continua pensando, lembrando, antecipando, resolvendo mentalmente o que ainda nem aconteceu. Tem gente que passa o dia inteiro funcionando normalmente. Trabalha, resolve problemas, cuida da casa, cuida dos filhos, responde mensagens, dá conta da rotina. Mas por dentro, a mente nunca desacelera completamente. E talvez o mais perigoso seja que isso começa devagar, silenciosamente. A pessoa se acostuma a pensar demais, a viver acelerada, a nunca desligar mentalmente, a sentir que a mente cheia o tempo todo. E aos poucos, o cérebro começa a acreditar que viver em estado de alerta é normal. Agora, vamos respirar um pouco, porque talvez você não esteja apenas cansado. Talvez a sua mente esteja emocionalmente congestionada. Uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, ou com amigos mesmo, tem gente que não consegue mais assistir alguma coisa sem pegar o celular e ficar em silêncio, descansar sem culpa, estar inteira no momento presente. Isso vai criando ruído mental. No método CMS, nós falamos muito sobre isso, porque uma mente congestionada emocionalmente não consegue entrar em modo silencioso. Ela permanece hipervigilante, acelerada, sobrecarregada internamente, mesmo quando não existe perigo real acontecendo. Talvez por isso muita gente hoje diga: eu não consigo relaxar, minha cabeça não para. Eu estou sempre cansado, eu estou cansado o tempo inteiro. E muitas vezes isso não é falta de força, não é preguiça, é excesso de processamento emocional. O cérebro começa a tentar prever tudo, controlar tudo, entender tudo, resolver tudo ao mesmo tempo. E isso gera cansaço emocional, fadiga mental, irritação, dificuldade de presença e sensação constante de tensão interna. Você já percebeu como algumas pessoas até param o corpo, mas continuam mentalmente trabalhando? Isso acontece muito quando o cérebro entra em modo sobrevivência.
a pessoa continua funcionando, mas emocionalmente nunca se recupera de verdade. E agora eu quero te responder a pergunta lá do comecinho do vídeo. Qual é um dos primeiros sinais que a mente está entrando em sobrecarga emocional? É quando ela perde a capacidade de descansar internamente, mesmo nos momentos de pausa, porque antes da crise vem o ruído mental, vem a aceleração constante, vem a dificuldade de silêncio, vem a incapacidade de desacelerar emocionalmente. E sabe o que é mais difícil? Muita gente só percebe que estava emocionalmente sobrecarregado quando já está completamente esgotado. E tá tudo bem admitir que você não consegue mais viver permanentemente acelerado. Tá tudo bem em perceber que a sua mente precisa de silêncio. Porque uma mente emocionalmente organizada funciona diferente. Ela respira melhor, ela processa emoções melhor, vive com mais clareza emocional e menos ruído mental. E não, isso não significa viver sem problemas. Significa apenas não viver permanentemente em guerra interna. Tenta observar uma coisa hoje. Quantos momentos do seu dia a sua mente realmente encontra silêncio? Sem estímulo, sem preocupação, sem excesso de pensamento. Porque às vezes o cérebro está tão acostumado ao ruído que o silêncio começa até a causar desconforto. Vamos respirar um pouco, porque talvez a ansiedade não tenha começado na crise. Talvez ela tenha começado na aceleração constante, no excesso mental, na dificuldade de descansar emocionalmente e no hábito de sobreviver o tempo inteiro. Talvez a ansiedade não comece na crise. Talvez ela comece muito antes, no excesso, na aceleração, no ruído mental, na incapacidade de descansar emocionalmente. E uma mente que vive tempo demais em modo sobrevivência, aos poucos, começa a esquecer como é viver com clareza. Eu sou a Quitéria Gouveia, sou psicóloga e criadora do método CMS, que é o cérebro em modo silencioso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que parece emocionalmente cansado o tempo inteiro. E antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas coisas você mais percebe na sua mente hoje? Dificuldade de descansar, excesso de pensamento, mente acelerada, sensação constante de alerta? Me conta aqui nos comentários, que eu leio todos eles para poder entender quais os temas vocês mais querem aprofundar aqui no canal. E se você quiser se aprofundar nesse processo de organização emocional, o link do Manual de Gestão da Ansiedade, do curso Método CMS e da Mentoria CMS estão na bio. Fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!